Senhor, obrigado por mais uma manhã na Tua presença, Jesus. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua casa, podendo aprender mais de Ti, Senhor, podendo, Senhor, estudar, Senhor, as riquezas, as grandezas, as profundezas do saber e do conhecer do Senhor, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nessa manhã pedir, Espírito Santo de Deus, Tu que és o Espírito da verdade, que traz à luz, Senhor, toda a verdade, que não se contenta com o engano, com a mentira, Senhor, mas que tem a verdade como essência, o Espírito da verdade, que prescruta o íntimo do próprio Deus, trazendo à tona, trazendo à luz tudo aquilo que precisa ser revelado, que precisa ser manifesto. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor traga entendimento para nós nessa manhã sobre a Tua palavra, Senhor, porque sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer, nós não podemos nem entender, nem interpretar a Bíblia. Não adianta uma leitura da Tua palavra sem a chave interpretativa que é o Cristo morto e ressurreto, através do Teu Espírito, Jesus. Por isso pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere o Teu Espírito de entendimento, de conhecimento, de revelação, de sabedoria nessa manhã sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos prescrutar, Senhor, as profundezas do Senhor, as intimidades do Senhor, as verdades do Senhor, para que possamos ser confrontados, Senhor, as nossas verdades, confrontar as nossas verdades com as verdades do Senhor, para que as verdades do Senhor prevaleçam, Senhor, sobre as nossas, meu Deus, para que possamos ser transformados na renovação do nosso entendimento e chegarmos ao conhecimento da verdade, meu Deus, que és Tu, Jesus. Por isso, assim, nós te oramos nessa manhã, Senhor, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém, está chegando mais gente. A Rebeca vai começar. Ela vem tratando sobre as cartas de Paulo, e ela ia começar hoje com o livro de Coríntios, mas ela ficou com a garganta ruim ontem, vai ministrar hoje à noite, aí ontem ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: Bill, vai lá, você sempre está pronto? Eu falei, sempre estou pronto, né? E vai dar aula amanhã. Então, eu fiquei no meu coração me perguntando sobre o que a gente falava, porque é sempre importante para mim, e é sempre importante, pensar o que Deus está pensando, o que Deus está querendo falar com a gente, o que a gente precisa entender para que a gente possa ir além. E pensando algumas coisas, e agora de manhã, eu tenho esse livro aí, gente, na verdade ainda é uma apostila que eu escrevi. Durante a caminhada cristã, a gente vai aprendendo algumas coisas, eu fui mergulhando em algumas profundezas ou profundidades no Senhor, e fui entendendo algumas coisas sobre um processo de maturidade fundamentado naquilo mesmo que eu vivi e que eu percebi em volta, em muita gente, que muita gente passa, e a gente vai estudando, lendo livros de grandes escritores, grandes autores, pessoas assim que Deus tem usado mesmo para trazer um entendimento profundo sobre um tempo novo de Deus, né? Sobre a vida da gente. E acabei colocando esse nome, esse título, eu não sei se vai permanecer esse título, mas ele é bem pertinente para a aula de hoje, porque eu fundamentei o livro num versículo, que é esse de Romanos 12:2, que fala: sede transformados pela renovação do vosso entendimento, porque eu fui entendendo algumas coisas profundas em cima dessa passagem de alguns autores, e Deus começou a trazer uma revelação pessoal. Mas a base do livro, a base do processo de maturidade, é exatamente o livro de Coríntios, que a Rebeca vai começar a dar aula, talvez semana que vem. A base para a maturidade está no livro de Coríntios, e é quando Paulo diz assim, eita, sumiu minha tela aqui, bem na hora. Cadê minha Bíblia aqui? Efésios 4:13, se você quiser abrir aí, Efésios 4:13. Na verdade, é o título do livro esse aqui, né? Esse aqui, deixa eu ler para vocês, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, a medida da estatura completa em Cristo. Essa aqui é a minha versão. Tem umas versões que eu acho melhor do que essa daqui, na verdade é uma versão de internet. O processo da maturidade, ele vai visar isso, né? O processo da maturidade bíblica vai visar esse crescimento de unidade em fé, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, né? E a gente precisa caminhar nessa direção, e a base mesmo, ela vai estar aqui em Coríntios, 1 Coríntios 3, dá uma olhadinha aí, essa aí você pode abrir. Acharam aí? 1 Coríntios 3. Os 3 primeiros versículos. Eu vou ler nessa versão aqui da Bíblia Online. Aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne. Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, suportar comida de verdade. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Gente, quando eu deparei com isso daqui, eu fiquei assustado, porque na verdade a gente começa a entender que a melhor coisa que existe para um pastor e para um líder na igreja são os cristãos que amadureceram. E a pior coisa, em contrapartida, é exatamente o oposto, são os cristãos que não amadureceram. E é interessante porque eu percebo que a maturidade, ela, apesar de existir uma maturidade que vem com a idade, que vem com o tempo, ela não está diretamente associada a tempo. Porque a gente conhece crianças maduras e velhos extremamente imaturos. Por quê? Por quê? Por que a gente passa uma vida inteira e às vezes não amadurece? Eu comecei a me fazer essa pergunta. E aí eu comecei a entender isso dentro desse contexto de Coríntios. O que Paulo diz aí é que os coríntios eram imaturos. Agora, sabe uma coisa engraçada? Eles eram cheios de dons. Gente, cheios de dons. Tinha tanto dom que era como se Paulo dissesse assim, não, eu preciso ir aí aprender um dom novo que talvez eu não conheça ainda, porque vocês têm tantos dons que eu preciso compartilhar uns aí com vocês. Vocês são cheios de dons, vocês oram em línguas, vocês profetizam, vocês interpretam, dom de cura, de sinal, de maravilha. Todos os dons que você imaginar, os cristãos de Corinto tinham. Mas como é que Paulo começa a carta aqui no capítulo 3 já? Ele diz assim, eu só pude dar leitinho para vocês, porque vocês são imaturos. Na verdade, ele joga eles para o lado mais baixo da natureza humana. Eu ainda quero, a Rebeca tinha comentado, sobre a gente dar uma aula sobre corpo, alma e espírito, sobre a tricotomia do homem. A gente acredita assim na tricotomia. Entendendo só uma paráfrase aqui sobre essa questão da tricotomia, né? Você tem a parte mais elevada do ser. Tem uma Bíblia que traz uma tradução interessantíssima. Muitos teólogos se reuniram e refizeram algumas traduções da Bíblia, e eles chamaram de que o nosso espírito é o órgão do nosso ser que faz contato com Deus. Achei bem profunda, né? Porque a gente sempre joga o espírito, que é o psique, a alma, que é o pneuma, porque a pneuma, como a gente traduz alma, pneuma no grego, é ar, é vento, ar. Então a gente tem essa ideia de que o nosso espírito, a nossa alma é um ar, é um vento. E aí eles trouxeram esse entendimento, né, que o espírito é o órgão do nosso ser que entra em contato com Deus. Então é a parte mais elevada e mais profunda de nós mesmos, é o nosso espírito. É no nosso espírito, é no espírito que Adão perdeu a vida. É no espírito que há um contato, uma união com o Espírito de Deus, onde é gerada a vida.
E quando esse espírito há um rompimento, uma quebra, aí gera-se a morte espiritual. Você continua vivo, porque você continua com uma alma e um corpo, mas nesse órgão interno que faz contato com Deus, você morreu. O que gera essa morte é o pecado. Né? E o que vai trazer essa vida é o sangue de Jesus, que vai nos redimir, porque essa vida foi o que Adão perdeu quando ele resolveu viver uma vida independente de Deus. No processo da criação, quando ele foi criado, Deus deu uma única ordem para ele, e aquela única ordem ele quebrou, comeu do fruto proibido, e ali ele morre, mas ele não morre fisicamente, ele morre espiritualmente. Ele morre fisicamente alguns anos depois, alguns não, ele viveu quase 900 anos, ou mais de 900 anos, mas a morte física foi uma consequência da morte espiritual. Mas o que ele morreu ali naquele momento foi espiritualmente. E é interessante porque quando Adão morre espiritualmente, o que acontece com ele? Tem uma coisa engraçada nisso daí, eu até acho engraçado, assim, de vez em quando eu fico rindo disso, né? Porque a gente fala de um mundo cheio de imoralidade, mas Adão andava por aí peladão. E não tinha vergonha. Quando ele morre espiritualmente, a primeira consequência é o que? Ele se escondeu. Começou a ter vergonha, né? Deus procura, cadê? Onde é que você está? Não, eu me escondi porque eu tive vergonha. Mas vergonha de quê? Vergonha porque eu estava nu. Olha que coisa interessante, gente. Isso aqui é um fundamento para vocês entenderem a conjuntura do mundo sem Deus. Qual foi a primeira coisa que Adão viu assim que ele morreu espiritualmente? Que ele estava nu. Ele olhou para a sua genitália. Por que o mundo olha para a sexualidade física? Porque sexualidade é de Deus. Porque eles estão mortos espiritualmente. A primeira coisa que eles conseguem ver é, desculpa gente, partes íntimas. Né? E aí ele continua o diálogo com Deus. Então você vê, quando começa a entrar morte na nossa vida pelo pecado, a primeira tendência da gente é imoralidade sexual. É interessante isso. Interessantíssimo isso, né? Os nossos olhos saem de Deus, eles vão se voltar para a nossa satisfação pessoal. Satisfação humana e carnal. E quais foram as consequências emocionais? As consequências na alma de Adão. Ele se sentiu deprimido, culpado, com medo, envergonhado. Gente, culpa, medo, vergonha, depressão. A causa disso tudo, claro que existem depressões que são químicas e você precisa tratar elas com remédio, mas a causa principal das depressões que o mundo tem sofrido são espirituais. Quando Adão morre espiritualmente, ele começa a se sentir mal, culpado, envergonhado, deprimido. Vocês estão entendendo? Quando a gente se sente mal, uma das coisas que a gente precisa fazer é a oração que Davi fazia. Davi falava assim, ó minha alma, por que tu te abates dentro de mim? Ele, traduzindo, ele queria dizer assim, o que eu estou te fazendo de mal, que está te deixando mal dentro de mim? Os nossos sentimentos, eles são para o nosso corpo, para a nossa alma. Os sentimentos são para a alma aquilo que o tato é para o nosso corpo. Isso aqui é um entendimento chave, fundamental para a nossa vida. Né? Alguém podia dizer assim, eu posso te dar um presente, tirar a dor, você nunca mais vai sentir dor. Talvez a gente quisesse aceitar uma dádiva dessas de eu não sentir mais dor física. Mas a gente já tem uma síndrome que é a síndrome da hanseníase, né? Que ela é isso, né? Ela não é uma doença em si degenerativa, ela tira a tua sensação de dor. E porque ela tira a sua sensação de dor, as pessoas começam a virar uma ferida ambulante. Essa é a lepra. É a ausência da dor física. Não é que a lepra te causa algum tipo de tumor ou alguma coisa, não. É porque você não tem dor física, você começa a se queimar e não sente, você se machuca e não sente, você se fere e não sente, porque você não tem dor física. Agora, olha o entendimento disso. A dor física, a dor emocional é para a nossa alma
aquilo que a dor física é para o nosso corpo. Ela é um sinal de que algo não está indo bem lá dentro. Então, quando a gente não estiver bem, a gente precisa dar uma olhada para a alma. Falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo que está ferindo a minha alma? Ferindo a minha alma. Bem, então os cristãos, porque eu tive que sair um pouquinho, por a dificuldade que eu tive para escrever esse livro, porque eu queria falar simplesmente sobre Romanos 12:2, foi que para falar de um assunto, que era esse assunto da resolução de conflitos íntimos, para que a gente possa destrancar o nosso entendimento para chegar à maturidade, eu não pude falar desse assunto específico sem falar de vários assuntos antes, sem explicar várias coisas antes. E uma delas é essa: como é que funciona a nossa alma? Como é que eu vou saber lidar com a minha alma se eu não sei nem como é que ela funciona? Né? Mas não é o foco aqui hoje. A gente ainda vai conseguir trabalhar isso daí. Eu estou querendo falar um pouquinho sobre essa questão da maturidade, linkando com a aula que a Rebeca vai dar, para dar uma certa ligação com o livro de Coríntios. Então, os cristãos em Coríntios, eles eram... Paulo chega a dizer que eles eram carnais, eles não estavam mais nem na alma. Então, nessa tríplice constituição da gente, espírito, alma e corpo, onde a parte mais elevada do ser, o nosso espírito, onde a gente está ligado com Deus. E no nosso espírito é onde o Espírito Santo habita, faz a regeneração, a religação, que é a própria palavra religião, significa o religar. Esse religar, ele acontece no nosso espírito, e quando nós somos religados a Deus no nosso espírito, nós passamos a nos tornar vivos espiritualmente, porque todos nós nascemos na consequência do pecado de Adão e nascemos mortos espiritualmente. Todos que nasceram da descendência de Adão herdaram esse pecado de Adão, mesmo que não tenham pecado, eles herdaram o pecado de Adão e nasceram mortos em seus delitos e pecados. Então todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, em outra aula eu perguntei, você tem uma criança que sofreu abusos do pai, que sofreu rejeição, que sofreu tentativas de aborto antes do nascimento, quando foi criada, apanhou, sofreu. E você tem uma criança que foi super bem criada, nasceu de uma família que desejava ela foi criada com todo amor e carinho, com todo cuidado, uma criança totalmente saudável emocionalmente, fisicamente, íntegra. Você tem essas duas crianças, e eu perguntei para vocês, qual das duas precisa mais de Jesus? As duas exatamente igual, e não se esqueça disso. Porque a necessidade de Jesus de vida não está relacionada ao quanto a gente sofreu. Existe aí um entendimento, talvez uma delas perceba melhor o quanto ela precisa de Cristo, e a outra nem tanto. Mas a necessidade de vida de Jesus não está relacionada ao que a gente sofreu, está relacionado a que nós todos nascemos mortos, sem vida espiritual. Então todos precisamos de Cristo. E quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito é regenerado, e nessa nossa parte mais alta, nós nos religamos a Deus. E essa ligação com Deus é que traz vida para nós. Essa ligação com Deus foi o que Adão perdeu no Jardim do Éden. E o que Jesus veio trazer para a gente, isso é maravilhoso, eu não me canso de falar sobre isso. Que na verdade, o Evangelho, ele se subdivide em algumas partes. A gente tem a vida de Jesus, com os sinais, os milagres. A gente tem a crucificação, que é o auge. A gente foca bastante na cruz, quando Cristo morre e verte o seu sangue pelos nossos pecados. Mas o Evangelho não termina aí. Se a gente para só na cruz, e graças a Deus pela cruz, mas se a gente para só na cruz, a gente só tem pecadores perdoados. A gente não tem nada mais. Porque o Evangelho não terminou na cruz. Então até a cruz, até Jesus derramar o sangue dele, ele estava resolvendo essa questão do pecado de Adão. E uma analogia interessante que eu faço sobre isso é como se uma represa tivesse rachado e tivesse vazando água da represa. Está vazando água e aquela água está começando a inundar uma cidade. Né? Essa represa é Adão, e essa água, essa rachadura foi a entrada do pecado no mundo. Essa água que está vazando é o pecado, está inundando uma cidade. E aí a gente começa a pegar balde, começa a
tirar aquela água. A gente começa a pegar balde e tirar aquela água. Essa dinâmica da gente ficar, confessa, deixa, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, pega água, tira, pega água, tira, pega água, tira, pega água, tira. Uma hora morre, gente. Uma hora a gente morre, porque ninguém dá conta disso. Então, esse aí foi o caminho da lei, o caminho do Velho Testamento. Pelo seu esforço, você vai tentar se achegar a Deus. Quem conseguiu? Ninguém. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. O salário do pecado é a morte espiritual. Todos pecaram, todos morreram espiritualmente. Com exceção de Jesus, todos pecaram. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Pelo esforço próprio, ninguém pôde se achegar a Deus. Ninguém. Então Jesus vem, nasce da Virgem, vive uma vida íntegra e vai até a cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele não estava pegando um balde e tirando essa água da gente. Ele foi lá e tapou a rachadura da represa. O primeiro significado da morte de Jesus para resolver o problema do pecado foi que ele satisfez aquilo que a lei exigia, que precisava de sangue inocente para poder redimir o pecado. Ele fechou, ele tapou a brecha de onde o pecado originou. E por consequência, todos os nossos pecados. Ele não veio morrer assim diretamente. Entendo o que eu estou querendo dizer. Por aquilo que eu estava fazendo de errado. O que eu fazia de errado era consequência daquilo que Adão fez. Então ele resolveu lá na origem. Ele resolveu o problema do pecado. Lá ele tapou a brecha do pecado. Ali ele sepultou a morte que havia entrado na terra. Então, à medida que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecemos que Ele é o Filho de Deus e convidamos Ele para entrar dentro de nós, e Ele vem através do seu Espírito, o Espírito dele se une ao nosso Espírito, nessa parte mais alta do ser, e refaz essa ligação com Deus, reúne, religa a gente com Deus, porque Adão havia sido desligado. O que Jesus veio fazer não foi só morrer por nós na cruz. Isso é um entendimento fundamental, porque o primeiro passo para a maturidade é entender isso, que nós não estamos, aqueles que aceitaram a Jesus, que são vivos no seu espírito, não estão mais sobre o jugo do pecado, não estão mais sobre uma condenação. O tratado de dívida que era contra nós, ele foi pregado na cruz. A gente não vai crescer se a gente não entender primeiro isso, que nós fomos perdoados e aceitos por Deus. Porque quando Paulo diz que assim como Cristo morreu, aqueles que se uniram a Ele, Cristo também ressuscitou, estarão com ele ressuscitados. Sabe o que significa a cruz, gente? A cruz significa esse ponto onde Jesus resolve a questão do pecado, aquilo que nos separava de Deus. Mas ao terceiro dia, o que acontece? Jesus ressuscita. E o que Paulo diz? Que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Então, quando nós aceitamos a Jesus, uma das coisas mais lindas que o Evangelho fez não foi apenas nos perdoar dos nossos pecados, mas foi nos devolver a condição original. Nós que temos a Cristo, somos quem Adão era antes do pecado. Nós temos a vida que Adão tinha antes de pecar. Então, o Evangelho, o foco do Evangelho não é só nos levar até a cruz para sermos pecadores perdoados, mas é ultrapassar a cruz, entrar na ressurreição, para que a vida volte para dentro da gente, para que nós nos tornemos vivos outra vez espiritualmente. De modo que hoje, você não é mais simplesmente um pecador perdoado. Você é alguém que tem o Filho de Deus dentro de você. Então você é alguém que é como Adão era antes do pecado. Esse entendimento é fundamental, gente. Se a gente não entende, a Bíblia ela tem uns entendimentos assim que eles são um caminho que a gente precisa trilhar. Então o primeiro caminho para a maturidade é entender isso. Porque isso vai resolver uma série de conflitos na gente. Uma série de conflitos. Um deles, o básico, o conflito mais básico, hoje as teorias da psicologia, as teorias humanistas, elas concordam basicamente num assunto que quer dizer que a maior necessidade que o homem tem interior é a necessidade de aceitação.
que a maioria do que a gente faz é porque nós tivemos problemas de rejeição, problemas de abandono, problemas de falta de amor, e a gente busca isso, a gente busca ser aceito. Essa é a maior necessidade do ser humano. Esse rombo, essa brecha que foi deixada na humanidade pelo pecado de Adão, causou, gente, um buraco no homem do tamanho da eternidade. É o que diz lá em Provérbios, né? O homem tem um vazio no coração do tamanho da eternidade. E só o que é eterno pode preencher esse vazio. Então a gente fica tentando pegar esse vazio que é do tamanho da eternidade, colocar uma casa, colocar um casamento, coloca um carro, coloca uma amizade, coloca uma roupa, coloca uma festa, coloca uma bebida. Gente, não dá para preencher, porque essas coisas são limitadas ao tempo, elas são temporais. Elas preenchem enquanto elas existem. Mas elas não pré-existem, nem vão continuar existindo por muito tempo. Então elas vão preencher? Preenchem. Cara que sai para uma festa e pega todo mundo e enche a cara, se sente preenchido? Se sente naquele momento. Passou aquele momento, e aí? Ele vai precisar de mais. Por quê? Porque ele precisa continuar colocando tijolinhos ali para se sentir preenchido. E vai tentar isso até a eternidade. Só que nós não somos eternos como Deus é eterno. Nós temos uma alma, um espírito eterno. Mas aqui nós somos limitados a um tempo. Então a gente tem essa necessidade de se sentir aceito, de se sentir amado, de se sentir realizado, de se sentir completo. E só há um lugar onde a gente pode se sentir realmente amado, completo e realizado. É naquele que nos amou incondicionalmente, sem impor para nós nenhuma condição. Porque a graça é isso, é dar para as pessoas aquilo que elas não mereciam. Lembra, eu falei para vocês sobre a lei, é você receber a justa medida. Você vai receber aquilo que você merece, isso é a lei. Olho por olho, dente por dente. Pisou no meu pé, eu dou um pisão no seu. Não pisa no meu pé não, pretinho. Isso é a lei, é dar para as pessoas aquilo que elas merecem. A misericórdia, que era um conceito sublime de Deus no Velho Testamento, prevalece até hoje. A lei é dar para as pessoas aquilo que elas merecem. Ter misericórdia é você não dar para ele aquilo que ele merece. Ele te feriu, você, pela lei, teria o direito de feri-lo. Pela misericórdia, você falar assim, não, eu não vou te ferir, porque eu vou ter misericórdia de você. E a misericórdia, dizem que vem de duas palavras do latim, que é o miseri e cardia. Miséria e coração, que seria você colocar o seu coração nas misérias do outro. Então foi isso que Deus fez com a gente. Ele pegou a gente e colocou o coração dele nas nossas misérias. E aí ele teve misericórdia da gente, a misericardia da gente. Então a gente precisa andar por aí colocando o nosso coração nas misérias dos outros, porque Deus colocou o coração dele nas misérias da gente. E a gente precisa ser misericordioso, ter misericórdia dos outros. Mas o conceito da graça, ele suplanta todos os conceitos, porque pela lei, você me feriu, eu tenho o direito de te ferir. Pela misericórdia, eu não vou te ferir. Mas pela graça, além de não te dar aquilo que você merece, pela lei eu teria que te dar aquilo que você merece. Pela misericórdia, eu não te dou aquilo que você merece. Pela graça, eu vou te dar aquilo que você não merece. Eu vou te dar o perdão. E aqui é um ponto crítico. Se eu não passar daqui, para mim eu já estou satisfeito hoje. Queria entrar em muitas outras coisas com você, mas eu já estaria satisfeito. Porque esse é um conceito fundamental, porque a partir daqui a gente vai destrancar todo o processo da maturidade. Os coríntios eram infantis, gente. Paulo disse, porque eles eram cheios de conflitos entre eles. E por serem cheios de conflitos entre eles, eles não poderiam chegar ao pleno conhecimento da verdade. O princípio bíblico fundamental para amadurecimento é resolver conflitos íntimos, conflitos com os nossos irmãos. No livro eu trato sobre 3 assuntos, um conflito com Deus, e eu estou falando sobre esse conflito agora. Existe um segundo conflito, que é um conflito consigo mesmo. Aquele conflito assim, primeiro o conflito com Deus, Deus me aceita? Eu vou terminar esse assunto hoje com vocês. Deus me aceita? O segundo conflito seria, se Deus me aceita, eu posso me aceitar? E o terceiro conflito viraria de encontro ao próximo. Se Deus me aceita e eu me aceito, eu preciso aceitar o meu irmão.
Eu preciso aceitar o meu próximo. Mas se a gente não resolve esse primeiro conflito com Deus, a gente não vai conseguir resolver os outros conflitos. Então o Evangelho, gente, eu estou pregando para vocês o que é o Evangelho. Eu estou pregando como se eu estivesse pregando para novos convertidos. Como eu ouvi essa mensagem uma vez e eu fiquei assim, meu Deus, esse é o Evangelho e nunca ninguém falou para mim, depois de 20 anos de crente. Nunca ninguém falou para mim. Então eu tenho essa obrigação hoje, de mostrar para vocês que, na verdade, não foi por nada do que a gente fez. Porque a Bíblia diz que, o próprio Paulo, né, relata que nós estávamos no mundo, sem querer saber de Deus, inimigos das coisas de Deus, amantes das coisas do mundo. Gente, a gente estava no mundo, não queria saber de Deus, a gente estava afim era de viver as coisas aqui dessa terra, fazer as coisas dessa terra, aproveitar aqui, estava nem aí para Deus, mas com amor eterno, o Senhor nos amou. E com o seu amor ele nos atraiu. Por isso que o amor dele é constrangedor. Porque a gente estava assim, não quero saber de você, Deus, eu não quero saber de você, deixa eu viver a minha vida. Não quero saber de você. E Deus veio com amor. Não foi nada do que a gente fez, faz ou irá fazer que nos tornou aceitáveis a Ele. Ele fez isso porque Ele quis, porque Ele determinou antes da existência. O Cristo, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. É isso que a Bíblia diz. Antes que qualquer ser humano existisse, Deus já havia traçado um plano de redenção. Antes que você fizesse qualquer coisa para tentar se tornar aceitável a Deus, Deus já tinha te aceitado como você é. Você não tinha essa necessidade. Deus já havia traçado um plano. Ele já pega o Salmo 139, no versículo 16, Deus diz assim, Davi escrevendo, falou assim, tu escreveste todos os meus dias no teu livro, antes que eles viessem a existir. Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus já tinha escrito uma história para você, para mim. Deus já havia traçado um plano. E aí, ele conversando com Jeremias, ele pergunta, Jeremias, o que é que os homens pensam que eu penso acerca deles? Me diz aí, Jeremias. Deus mesmo não espera. Ele fala assim, pois fique sabendo que eu, Deus, tenho pensamentos acerca dos homens de bem, de paz, para dar o fim que o coração deles deseja. Sabe o que está escrito no livro de Deus sobre sua vida? Que você venceu. Que você é amado. Que você nunca foi rejeitado. A rejeição ela pode ser real ou ela pode ser uma mentira. A grande batalha espiritual não é uma batalha de sai demônio. Não é quando alguém cai endemoniado e você fica lá tentando exercer a sua autoridade. Não existe isso. A autoridade nós já temos. Quem tem o Filho de Deus já tem autoridade, já foi dada. E a autoridade não aumenta com o tom da voz. Na verdade, quando o tom da voz aumenta, muitas vezes é porque a autoridade já se foi. Quando você precisa falar com uma criança mais alto, talvez é porque a sua autoridade já se foi. E quando você tem autoridade mesmo, você não precisa. Você pode falar bem mansinho. Você pode falar na brisa. Você não precisa falar no trovão, nem na tempestade, nem no terremoto. Você fala na brisa. Quando você realmente tem autoridade. Às vezes a autoridade já se foi. Então não é uma briga de autoridade, de poder, eu que mando em você, Satanás, eu que tenho poder. Não é isso, gente. A grande batalha espiritual que a gente vive, a gente está travando nos nossos dias e que a gente precisa acordar para ela, é uma batalha entre a grande batalha bíblica. A Bíblia relata sobre isso. A grande verdade sobre batalha espiritual bíblica é porque é uma batalha entre o pai da mentira e o espírito da verdade. Porque se Satanás consegue nos fazer acreditar em uma mentira, ele nos enganou. E o problema do engano é que se eu te acusar, você vai saber que eu estou te acusando. Se eu te tentar, você vai saber que eu estou te tentando. Mas se eu te enganar, você não vai saber que eu estou te enganando. Porque se você soubesse, você não estaria enganado. E as verdades que nós acreditamos, elas conduzem a nossa vida. Se as verdades que eu acredito são mentiras, eu estou caminhando num caminho de morte, pensando que eu estou caminhando num caminho de vida. E vocês acham que isso não é possível? Olha como é que está o mundo, gente.
todo caminhando para o abismo, o mundo inteiro caminhando para o abismo, crendo que estão no caminho certo. E vocês acham que nós, como cristãos, não podemos ser enganados? Davi foi, Pedro foi, Judas foi, Ananias e Safira foram. Não vou ter tempo de entrar nisso aqui com vocês. Mas Paulo dizia assim, eu temo pela vida de vocês, que assim como Eva foi enganada, Satanás consiga enganar vocês. Gente, Eva foi enganada antes do pecado. Não é porque nós hoje somos santificados pelo sangue de Jesus que nós não podemos ser enganados. Então a gente precisa entender essa profundidade do Evangelho. E a chave da libertação, a chave do primeiro passo para a maturidade, é entender essa questão da aceitação. Que nós somos aceitos, que a gente não precisa mais ficar brigando um com o outro, que a gente não precisa mais ficar brigando com Deus, buscando aceitação, tentando fazer o nosso melhor porque eu tenho que agradar a Deus. Gente, Deus nunca pediu para que a gente precisasse agradar a Ele. Na lei Ele falou assim, ó, você quer tentar chegar a mim? Eu vou te propor uma coisa aqui, tenta me agradar. Tenta me agradar. Faz isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, você me agradou. Alguém deu conta? E aí ele vem com Jesus e fala assim, não é por vocês, é por mim. Eu vou fazer por mim. Não depende de vocês. Não é pelo esforço de vocês, eu vou fazer por mim. Eu vou tornar vocês aceitáveis, não por aquilo que vocês tentam ser, ou foram, ou serão. Eu vou fazer vocês aceitáveis porque eu amo vocês, porque eu quero vocês. Independentemente se vocês querem saber de mim ou não, com meu amor eu vou atrair vocês. Entenderam? Essa é a profundidade do Evangelho. Cristo veio nos tornar aceitáveis para Deus. Se tivesse algo que nós pudéssemos fazer, que nos tornasse aceitáveis a Deus, Jesus não precisava ter morrido, gente. Por isso nós precisamos nos tornar pessoas reais, de verdade. Porque Deus nos aceita como nós somos. Gente, olha que peso que isso sai da vida da gente. Olha que peso que sai. Com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas faltas, Deus já nos aceitou. A nossa salvação não é algo mais que está em jogo. Nós precisamos crer que o nosso destino final está garantido em Deus, porque é isso que a Bíblia diz. E a gente caminhar nessa direção de permitir que o Espírito Santo nos molde e nos transforme em pessoas melhores. Há um caminho de perdição? Gente, é uma questão teológica muito complexa, se você pode ou não perder a sua salvação. Eu te aconselho a não viver uma vida de pecado. Porque você pode ter uma surpresa ruim lá no final da vida. Mas a verdade é que aquilo que Cristo fez por nós está feito, está consumado. É o que o nosso pastor tem pregado. Tetelestai. Está consumado. E a cada dia, Paulo usa uma expressão para dizer que eu carrego em mim o morrer de Cristo e eu continuo nessa caminhada, sendo aperfeiçoado. Ele usa uma palavra derivada da tetelestai para dizer que ele continuava nele esse processo de renovação em Cristo. Então a gente precisa continuar nessa caminhada, na confiança de que aquilo que Cristo fez é eterno. Que ele cumpriu o que precisava ser cumprido. Que ele realizou aquilo que precisava ser realizado. Que aquilo que nos separava de Deus, que era o pecado e a morte, ele resolveu de uma vez por todas. E a gente vai caminhar nessa direção. A base do livro vai tratar sobre isso. Vai tratar sobre que eu não posso chegar à renovação do meu entendimento, que está no versículo 2 de Romanos 12, se eu não passar pelo versículo 1 de Romanos 12. Você não chega a Romanos 12, 2, se você não passa por Romanos 12, 1. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu tomei um choque. Porque é meio que um mantra para a gente. Sério, gente, não é verdade? Não vos conformeis com esse século, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento. Eu estou sendo transformado aqui pela renovação. Não funciona assim, gente. Infelizmente não funciona assim. A Bíblia é fundamentada em princípios e valores. E a gente precisa caminhar nessa direção. O versículo 1 é a chave para o destrancamento do versículo 2. E aí eu fiquei, meu Deus, então o que tem no versículo 1? Porque aí muita gente já não lembra. O versículo 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E aí eu comecei a entender isso, que a gente não chegava à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a gente não estava sendo transformado pela renovação do entendimento. E por que nós não estamos sendo transformados pela renovação do entendimento? Porque a gente estava se conformando com esse século. E por que a gente está se conformando com esse século? Porque nós não tínhamos um culto racional. Aí eu pulei para o primeiro versículo. E racional, um dia eu dei uma aula para vocês, em resumo. Racional hebreu é diferente do racional grego. Paulo, como hebreu, estava pregando para os gregos numa língua grega, então ele usou a palavra lógicos, que a gente traduz como racional, razão. Mas Paulo, como um hebreu, entendia que o lógicos, que o racional, a razão, era muito diferente do entendimento que os gregos tinham. Para o grego, o entendimento da palavra razão, raciocínio, lógicos, é muito limitado. Para a mentalidade grega, diz assim, eu sou uma pessoa mais racional, por isso eu uso mais o lado esquerdo do meu cérebro. Eles ainda dividem o cérebro no meio. Para o hebreu, a palavra entendimento, a maioria das vezes que ela é encontrada na Bíblia, ela está relacionada ao coração. Não está relacionada ao cérebro. Ela está relacionada ao coração. A segunda maior parte está relacionada ao cérebro. E existe uma terceira parte que está relacionada às nossas emoções. E é interessante porque a ciência tem descoberto sobre isso, que no nosso estômago existem neurônios. E eles estão tentando entender por quê. Muito legal, né? As nossas emoções, a Bíblia trata as emoções como ventre. Você é cheio você é dominado pelos seus desejos, pelo seu ventre. Você quer comer tudo. Porque você é um buraco existencial tão grande que você quer comer tudo, quer engolir tudo. É o Moloque, aquela entidade do Antigo Testamento que tinha uma barriga desse tamanho com fogo, queria engolir tudo. Finalizando, gente, finalizando. Quando precisa entender o racional no modo hebraico. O racional para o hebreu, o entendimento para ele, não era uma parte do cérebro que precisava entender as coisas. O entendimento para o hebreu era que para entender algo você precisava envolver o seu coração, a sua mente, as suas emoções. Só o ser completo é que poderia realmente entender algo. Então, o lógicos que Paulo está falando, o culto racional que Paulo está falando em Romanos 12:1, é que você precisa envolver seu espírito, alma e corpo, a sua mente, as suas vontades, as suas emoções. Você precisa envolver o teu ser completo para poder se achegar a Deus. Mas o que destranca você ter um culto racional? E eu termino aqui. O que ele diz antes? Ele diz que roga para que a gente se apresente como vivo diante de Deus. E aqui está a chave do Evangelho. Se a gente não consegue se apresentar como vivo diante de Deus, a gente não vai ter um culto racional, não vai se conformar com esse século, não vai ser transformado pela renovação do entendimento e não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, o que gera a morte? Pecado. As áreas da nossa vida, e aí é o fundamento do que eu escrevi, as áreas da nossa vida que existem pecados que não foram tratados, que não foram confessados, que não foram renunciados, que não foram trazidos à luz, à palavra de Deus, são áreas da nossa vida que estão mortas espiritualmente. E essa área, você não consegue apresentar ela como viva diante de Deus. E por isso, nela, você não vai crescer. Por isso que tem gente que fica anos e anos e anos na igreja e ela não amadurece. Porque ela não resolve os seus conflitos. Por isso, e você pode ter dons, tá? Os coríntios eram cheios de dons e de talentos. Mas eles eram a parte mais baixa do ser. Eles não eram espirituais, eles não eram almáticos. Almáticos é quando você, na sua alma, onde está sua mente, vontade e emoções, você fica oscilando entre os seus desejos. Porque na alma você decide ceder à vontade do espírito ou ceder à vontade da carne. Na alma você oscila. Quando você é uma pessoa que tem problemas na alma, você fica oscilando nisso daí. Falo mal do meu irmão ou não falo? A Bíblia diz que eu não posso falar. Não, mas
pô, eu vou ter que contar pelo menos uma, mas isso aqui é verdade, eu tenho que contar isso daqui. Eu não estou falando mal, não. Você está na alma, você é almático, você ainda não se resolveu. Mas os coríntios já estavam na parte mais baixa do ser, na carne. Na carne é quando você, na sua alma, você não decidiu pela vontade do Espírito e você decidiu pela vontade da carne. E eles começaram a discutir entre uns e outros. Eles não tinham seus conflitos resolvidos. E a gente só vai chegar à maturidade o dia que a gente tomar uma decisão, uma posição diante de Deus. Deus ceder ao Espírito, ceder às vontades de Deus, não falar mais mal do meu irmão, se unir ao corpo de Cristo, e a gente vai poder caminhar à unidade, chegar à estatura de varão perfeito, à plena unidade da fé. Só aí, gente, a gente vai chegar a uma maturidade plena. Só aí, gente, a gente vai chegar a uma maturidade plena. Não vai de outra forma. Só aí a gente vai chegar a uma maturidade plena. Vocês entenderam? Alguém quer comentar alguma coisa? Às vezes essas aulas são meio assim, né? Às vezes eu trago muita coisa, fica muita coisa para a gente refletir. Mas é bom, porque quando eu falo, eu não ministro. Eu aprendi a não ministrar simplesmente a alma de vocês. Eu aprendi a ministrar o espírito. Porque as coisas acontecem no nosso espírito. Os nossos problemas estão no nosso espírito, não estão na alma e no corpo. A alma e o corpo, elas só simplesmente refletem os nossos problemas. Os nossos problemas, elas estão na morte que consegue entrar no nosso espírito. Se a gente tem um problema com alguma pessoa, é a alma que cedeu ao corpo e a morte sobe e chega no espírito. Quando a morte chega no nosso espírito, aí ela vai se refletir no resto da nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos, no nosso pensamento, no nosso entendimento, nas nossas vontades, nas nossas emoções. Então a gente precisa começar a caminhar nessa direção, entendendo que nós somos os seres que temos um espírito, uma alma e um corpo. E que eu preciso resolver os problemas no âmbito do meu espírito. Quando eu resolvo no âmbito do meu espírito, eu resolvo nas outras áreas da minha vida. Para ficar claro para vocês, deixa eu só contar um testemunho aqui, mais 2 minutinhos, para exemplificar um caso interessante que aconteceu. Tinha uma pessoa do nosso ministério, aqui da igreja, que eu sempre acompanho essa pessoa, é um amigo, né? Sempre acompanho essa pessoa, uma pessoa muito próxima, muito chegada e tudo. E eu sempre via pessoas chegando até ela, é uma menina, né? Sempre chegando até ela e dizendo coisas tipo assim: ai, a Rebeca me tirou do ministério de louvor. Eu tinha que estar lá, mas aconteceu uma coisa, eu errei, eu pequei, mas eu já cheguei para ela, já confessei, e ela não me coloca de novo para cantar. E aí chegava outra pessoa e falava outra história. Porque isso e isso, porque o ministério... você viu aquilo que a Rebeca fez na equipe tal? Você viu? Então ficava dissimulando essa pessoa, ficava dissimulando ela. E eu falava para ela, olha, não caminha por aí não, porque o que a Bíblia diz é que não se engane não se engane. A má conversação, ela corrompe. É um engano. E às vezes a gente acha que mas pelo menos a gente só está conversando aqui. Se você não tem poder ou ação para resolver o problema, não fique comentando sobre ele, não. A não ser que você tenha condições de poder ir lá e resolver o problema, senão vai virar maledicência. Então ficava chegando gente nessa pessoa e eu falava, cara, não está certo. E eu tentava falar com ela e ela sempre resistente, não é assim, porque a Bíblia diz que a gente tem que acolher os irmãos, então a pessoa chegou até mim, eu tenho que ouvir ela porque ela tem razão, porque realmente a Rebeca errou, porque olha o que ela falou aqui, realmente a Rebeca, por que a Rebeca agiu desse jeito? A Rebeca não podia ter agido assim. Olhava o lado da história da pessoa que estava lá toda ferida. Né? Claro, gente, a gente tem que acolher todo mundo. Mas a gente precisa tomar cuidado com as sutilezas do inimigo, porque, lembra, a luta é contra o engano. Pai da mentira, espírito da verdade. A gente está tentando caminhar em união. A gente é falho, a gente erra. Erra, gente.
É. Se a gente errar, por favor, corrija a gente. Chega e fala, olha, eu acho que não foi legal isso que você fez. A gente está aqui disposto e aberto para baixar a cabeça e ouvir conselho. O segredo da vida e da vitória é ouvir conselho. Quando a pessoa para de ouvir conselho, ela faz que nem Davi, ela cai. Então, um dia eu tive um sonho. Sonhei que eu cheguei com essa minha amiga aqui na frente da igreja. E ela saiu e foi aqui pelo conjunto A, aqui, essa rua aqui, indo em direção do Guaraú, conversando com uma outra pessoa. E, de repente, eu vi uns carros de polícia chegando. Aqueles carros de polícia estavam vindo. E me veio uma palavra na cabeça, né, que eram os road hunters, eram os caçadores da estrada. E aquela era uma polícia especializada em prender pessoas que falavam demais. Gente, eu espero só mais um minutinho para ninguém sair, tá? Segura um pouquinho aqui. Alguém vai tocar? Só um segundinho, porque é um momento espiritual aqui. Essa pessoa, essa pessoa estava conversando, saiu conversando com uma outra que falava demais e ela ia ser presa. E a polícia estava vindo prender essas pessoas que falavam demais. E essa minha amiga ia ser presa porque ela estava junto com essas pessoas. E eu comecei daqui da frente da igreja a gritar para ela: fulana, sai daí. Gente, com doía o pulmão de gritar. Toda a força eu gritava. E aí eu peguei o celular e comecei a ligar para ela e de repente consegui falar com ela. Eu falei: sai daí agora, volta para cá. E ela voltou. E aí eu, com todo carinho, todo cuidado, falei: olha, eu tive uns... Depois, né, acordei, fiquei: meu Deus. Eu entendi que Deus estava liberando uma polícia espiritual para prender a vida daquelas pessoas que falavam demais. A vida ministerial, a vida sentimental, a vida profissional. Áreas da vida. Gente, eu fiquei chocado. E existe base bíblica para isso, tá? Paulo disse que aqueles que murmuraram no deserto, Deus liberou o espírito destruidor. E aí eu conversei com essa amiga, e aí ela falou assim: olha, Bill, eu sempre fui resistente. Quando você falava para mim que eu tinha que evitar certas pessoas. Mas agora eu vou te dar ouvidos. Eu falei: é melhor você dar ouvidos mesmo, porque eu gritei pela última vez. Porque eu gritei com todas as minhas forças. E aí essa pessoa tomou uma posição na vida e ela cresceu. Ela cresceu. Nós estamos lidando, gente, com um mundo que é espiritual. A gente vive aqui o tempo todo na nossa carne e dentro de nós a gente só presta atenção na nossa alma, na nossa mente, vontades e desejos e emoções. Então a gente acaba esquecendo que existe uma parte mais profunda de nós que é espiritual. E Paulo diz que as coisas que a gente vê, elas são temporais, elas vão passar. Que o mundo de verdade, ele existe do outro lado, porque lá as coisas são eternas. Então a gente tem tentado trazer uma realidade de que existe um mundo espiritual, e esse mundo ele está trabalhando a pleno vapor. E ali está acontecendo batalhas espirituais tremendas e terríveis. E ali realmente as coisas estão acontecendo. E o que acontecem aqui são simplesmente reflexo das coisas que acontecem lá. E a gente precisa acordar para uma realidade dessas. A gente precisa abrir os nossos olhos humanos para que a gente entenda isso daí e para que a gente caminhe na direção daquilo que Deus quer fazer no nosso meio, para que a gente caminhe naquilo que Deus realmente quer realizar. Então assim, Deus está querendo trazer uma realidade para a gente, que a gente está se perdendo com o tempo, o amor vai se esfriando e a gente vai começando a se preocupar com as coisas dessa terra, se tornando cada vez mais carnais. E não, gente, o mundo, na verdade, em essência, é espiritual. Eu já estourei mais do que meu tempo aqui. E eu vou terminar, eu queria só que a gente fizesse uma oração. Senhor Espírito Santo de Deus, obrigado, meu Deus, por essa manhã, onde podemos refletir, Senhor, em verdades profundas
da tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu quero agora, Senhor, repreender, Senhor, Satanás e seus anjos, os espíritos, meu Deus, que roubam a palavra, as aves que roubam as sementes que são plantadas. Quero dar uma ordem no reino do Espírito, que elas se retirem daqui, em nome de Jesus. Nenhuma palavra que foi semeada no Espírito dos meus irmãos será roubada no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, no reino do Espírito. Eu dou uma ordem que cesse toda ave que tenta roubar a palavra e a verdade dos corações, em nome de Jesus, que essa palavra frutifique, meu Deus, no coração dos meus irmãos, para que nós possamos chegar, meu Deus, à união, à estatura, Senhor, à união pela fé em Ti, meu Deus, para que possamos crescer, Senhor, até a estatura de varão perfeito, no nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Recebe a glória, Senhor, é para Ti, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, amém. Amém.